Então eu queria que você estivesse com a sua Bíblia aberta, para nós discorrermos este capítulo, já que não estamos tendo aqui a projeção. Falando na projeção, né, nós estamos aí com dificuldades, porque foi levado o nosso equipamento, mas nós cremos no Deus que provê, não é, irmãos? Pois acabamos de cantar isso, né? Você crê assim, diga amém. E já apareceu já uma irmã abençoada, já trouxe 2 notebooks, mas nenhum deles foi compatível, né, com o programa que roda aqui os hinos, que passa na leitura bíblica. Como a gente está sentindo falta disso, hein, irmão? O inimigo vem, rouba, para entristecer, mas o nosso Deus é o Deus que provê. Então eu creio, qualquer momento, quem sabe, algum irmão aí tem em casa, né? Não está usando, e quem sabe como fez também da outra vez, o Senhor proveu, né? Que levaram, o Senhor proveu imediatamente. Vamos crer assim. Abra sua Bíblia agora, 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 até o verso 17. Vamos ler todo o capítulo, né? Já que estamos fazendo esse estudo sequenciado, a gente começa a aprender com a palavra, né? Cada capítulo, cada livro, a gente começa a estudar juntos. É pena que é um estudo apenas simplificado, né? Não é um estudo para a gente esmiuçar aqui, debater, não. É um estudo para a gente passar a doutrina da igreja, e os irmãos que têm feito isso, têm feito com muita excelência. Então, quem quer aprender da palavra, vem e aprende. Vamos estar meditando junto nessa noite. 2 Tessalonicenses 2, verso 1 diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos em Tessalônica: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que Ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado dele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas do engano, da injustiça, para os que estão perecendo. Portanto, rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creem na verdade,
mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes, apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Você pode dizer amém? Olha, queridos, quão pertinente é um assunto como este no momento que estamos vivendo. Bem verdade que esse assunto é um assunto que nós precisamos trabalhar com a igreja e com toda a igreja para entender o propósito de Deus através do seu Filho Jesus desde a nossa salvação. Ele nos chamou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele tem cuidado de nós como filhos amados, como sua noiva, sua igreja aqui na terra. Por isso que eu sempre digo aqui, por mais ameaça, por mais perseguição que possa ter, nada conseguiu deter a marcha da igreja de Cristo, porque ela é a noiva do Senhor. Então nós não podemos temer a nada e a ninguém. Isso vem para provar a fé, isso vem muitas vezes para saber quem é quem nesse momento, quem está pronto a perseverar, como diz os textos estudados aqui anteriormente. Paulo trata desse assunto com muita propriedade, porque para nós existe uma saída, para nós existe um escape, para nós existe a salvação. Você crê nisso? Diga amém. Então não é para o cristão ficar com medo, abalado. Meu Deus, o que vai acontecer? Vai haver uma guerra, vai haver destruição, vai haver tudo isso. Meus irmãos, tudo pode acontecer, inclusive o que estamos vendo. Mas sobre minha vida, sobre tua vida, existe uma bendita esperança, que não é só aqui. O Senhor prometeu e Ele é fiel para cumprir. Então, meus amados, quando Paulo fala nessa doutrina aqui, ele está trazendo um alerta para os irmãos em Tessalônica, porque naqueles dias em que Paulo escreveu essa carta, alguns irmãos estavam como que preocupados, dizendo assim: cadê, onde está a vinda do Senhor? E ele disse que eis que cedo venho. E aqueles dias foram passando, e alguns daqueles irmãos foram assim esfriando na promessa, ou como que esquecendo da promessa. E alguns começaram a dar ouvidos a impiedade, a coisas que o inimigo oferece como argumento, né? Como desvio da fé, ou seja, falsos profetas, falsos mestres que se levantaram para argumentar as coisas do tipo: não é bem assim que ele falou. Mesma tática que ele usou lá no Éden para enganar a mulher, né? Então é uma obra de Satanás para seduzir, para enganar, para tirar o povo da sua fé, a fé bíblica, a fé verdadeira. Todo mundo diz que tem fé. Uns têm fé na sua divindade, nos seus deuses, outros têm fé numa filosofia qualquer, mas a fé bíblica é o desafio para mim e para você. Por isso Paulo vem exortar os irmãos a permanecer na fé, e não fazer como era um costume de alguns. Ele diz isso lá em Hebreus,
assim que seja o apóstolo Paulo. Ele diz que não devemos fazer como muitos que se acomodaram, que esfriaram, que abandonaram, que deixaram de congregar. Lá em Hebreus 10, 25 diz isso, né? Não sejam como aqueles que abandonam a congregação, que deixam de congregar, mas anime-se, sabendo que cada dia que se passa, mais se aproxima do dia do Senhor. Você pode dizer amém? E esse dia do Senhor aqui, ele é para nós, igreja, um dia de glória, onde vamos subir para o céu. Mas para o mundo será um dia de terror na terra. Mas, e aí, pastor, porque ele ainda não veio, não voltou? Aí está o segredo. Nós sempre dizemos isso aqui, afirmamos com base na palavra. Há um mistério no ar, onde Deus está preparando a sua noiva, onde Deus está falando aos corações para salvar aquele que você ora por ele, por ela, talvez um parente, um filho, um amigo, ou você tem o desejo de que sejam salvos. Então, cada dia que passa, onde mais pessoas que vêm ao conhecimento da verdade e alcançam a salvação, é Deus preparando, é Deus como que adiando esse tempo para alcançar vidas. É assim que cremos. Você crê nisso? Diga amém. Porque não tem mais nada. Esse mundo não oferece mais nada. Está aí os sinais. Está revelado. Tudo que está acontecendo no mundo está na Bíblia. Pena que alguns zombam, ignoram, não é? Subjugam. Estamos vendo aí até mesmo pessoas que têm um certo conhecimento, estudou, se formou, mas é isso, quando se entra numa universidade, a primeira coisa que se faz é a influência vir para negar a fé, porque é como que não existe mais pessoas que possam acreditar no que está escrito na palavra. Isso é um livro que ficou ultrapassado, ficou lá atrás, as pessoas não acreditam, mentira de Satanás. Da mesma forma que ele fez com Eva, a gente também tem que repreender quando ouvir certas palavras. Por isso, meus amados, Paulo está dizendo aqui, olha, a vinda do Senhor é certa. E aqueles que perseveram na doutrina sabem disso, porque não vai acontecer ainda antes que apareça o homem do pecado, ou em outra versão diz o iníquo. Você já ouviu falar essa expressão? Outros dizem o anticristo, mas anticristo são vários que já estão no mundo. João diz isso. Então, por que Jesus ainda não voltou para fazer aquilo que ele determinou? Está aí, como nós lemos, virá punir essa terra, virá mostrar a ação do maligno, que será destruído pelo sopro da sua boca. Todos os inimigos de Deus, todos aqueles que se levantaram contra Deus, que zombaram de Deus, que rejeitaram, como temos visto aí, né? Esses estão esperando pelo dia do Senhor. E é como eu disse, para o Senhor, para nós, o dia do Senhor será um dia de glória. Mas para esses que são instrumentos do inimigo na terra, será um dia de destruição, porque assim diz o Senhor. Então, meus amados, o que detém ainda o aparecimento deste homem iníquo, deste homem do pecado? Vamos ver aqui alguns textos que vão mostrar claramente para mim e para você. O homem do pecado, nós vemos isso a partir do verso 4, verso 3 e 4, desse mesmo capítulo. Ele diz assim, que nós devemos, no verso 3, ele diz, entretanto, o Senhor é fiel, e Ele vos fortalecerá, e vos livrará do maligno. Olha só, estamos vendo isso, o Senhor é fiel, está com a mão sobre o seu povo, sobre a sua igreja. O mundo está no maligno, mas eu e você está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o verso 4 ele diz, confiamos no Senhor,
que estás realizando e continuareis a cumprir as orientações que vos entregamos. Ou melhor, eu estou lendo o capítulo 3, o capítulo 2 ainda. Veja lá, 3 e 4. Não vos deixeis enganar de forma alguma, por ninguém, porquanto antes daquele dia, olha que dia, acabei de falar, né? O dia do Senhor, virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha o verso 4 agora, o que é que diz? Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Olha só o que Paulo diz aqui. Que ousadia desse homem do pecado, deste homem iníquo, deste anticristo que vai aparecer. Há quem diga, estudiosos que pesquisam, que este homem já está aí, se preparando para assumir. E diante de tanta coisa que a gente está vendo acontecer no cenário mundial, é bem provável. Então isso vai acontecer quando? Quando o Senhor vier buscar a sua noiva, a sua igreja na terra. Quando Ele levar a sua igreja e a sua noiva, aí sim o anticristo aparece. Este homem do pecado aqui, provavelmente ele permanecerá em um corpo humano. Ele se assentará em um templo, como alguns estudiosos já dizem, em Jerusalém, para de lá declarar-se como um Deus. É um homem que surgirá para sentar e governar as nações e governar todos aqueles que estão debaixo do seu jugo. É um cumprimento final da abominação desoladora mencionada lá no profeta Daniel, capítulo 7, capítulo 9, 11. Nós não vamos ler, depois você pode meditar em casa. E também por Jesus, veja aí, no capítulo 24 de Mateus, o verso 15. Vai aí atrás, algumas páginas, veja, no capítulo número 24, e o verso 15 de Mateus. Olha o que está escrito. Jesus já falando que ele iria aparecer, este anticristo, este homem da iniquidade, ele já está pronto para assumir a qualquer momento. Ele diz assim, é justamente o tempo da grande tribulação. Ele diz assim: quando vides a profanação horrível, da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, olha aí o que eu acabei de falar, ele vai se levantar, vai se assentar no lugar, lá em Jerusalém, no trono do templo, se achando como um Deus, e é como disse o profeta, né? Aí ele diz assim, no lugar santo, e como nós vemos no profeta Daniel falando. Então ele diz assim, o verso 16, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado da sua casa, é aquela parte que ele diz sobre o tempo da grande tribulação. E ele diz, aquele que estiver no campo, não volte para pegar nada em sua casa. Serão, verso 19, ele diz assim, olha, serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para os que estiverem amamentando. Agora veja o versículo 20, que ele diz também, orai, para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado. Ele está alertando aqui para os judeus, aqueles que estarão ali, esperando pelo Messias, que não acreditam, né? Aí ele diz aqui, portanto, haverá nessa época grande tribulação, versículo 21, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Aí o verso 22 ele diz, e se aqueles dias não tivessem sido abreviados,
nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. E ele completa dizendo: então, se alguém vos anunciar, vede aqui o Cristo, ou ali, não acrediteis, pois se levantarão falsos cristos e falsos o quê? Profetas, que apacentarão, ou seja, se apresentarão fazendo milagres e prodígios, como se iludir até mesmo os eleitos. Olha só como esse homem do pecado, esse homem iníquo, é terrível. Ele virá, irmãos, com poder de fazer milagres, maravilhas, para que o povo seja enganado, o povo seja atraído. Então, Jesus está dizendo isso aqui, e que é ainda o que detém esse homem, pastor. Em outras palavras, o homem do pecado, ele tentará desviar a verdadeira adoração do povo de Deus, da sua igreja, para si mesmo. Mas a igreja do Senhor já estará em glória com o Pai, já estará nas bodas do Cordeiro para celebrar. Então, no versículo 5 ele diz, nós vamos ver lá, voltar para o texto, o verso 5, ele diz: não vos lembrai de que eles acostumavam compartilhar convosco acerca desses acontecimentos. O próprio Senhor Jesus, ele diz que Paulo deveria pregar esta palavra, mostrando aos cristãos em Tessalônica de que ele já falava sobre isso. E os ensinos de Paulo eram justamente sobre a segunda vinda de Jesus, confirmado como foi na sua primeira carta, quando nós lemos no capítulo 4 da primeira carta a Tessalonicenses, do verso 13 em diante, né? E vimos como o Senhor falou ali. Então eles haviam ensinado que não passariam pela noite do juízo, que haveria de vir ao mundo no dia do Senhor, e nem seriam objetos da ira de Deus. Olha que coisa maravilhosa aqui. Ele está dizendo para aqueles irmãos: olha, vocês não serão objetos da ira de Deus, mas sim de serem salvos. Olha que coisa maravilhosa aí. Vamos voltar para o 1 Tessalonicenses agora, no capítulo 5. Volta para o primeiro, veja o capítulo 5 aí, do primeiro, e o versículo 9. Olha só o que diz aqui o texto sagrado. Ele diz: porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Então veja que o dia do Senhor, como eu vou repetir aqui, será terrível para a humanidade que ficar aqui, mas para a igreja será um dia de glória, o dia de salvação. Por isso que faz parte para nós cristãos esse entendimento. Quem não tem esse entendimento, fica aí preocupado mesmo, fica aí aterrorizado. Meu Deus, como será essa grande tribulação? Quem vai suportar? Não, meu irmão, você que é igreja, não vai estar mais aqui, você vai estar em glória celestial. Então, Paulo está afirmando isso aqui, para que eu e você sinta essa paz que está dentro de nós sempre, essa paz que excede a todo o entendimento, essa paz que nos dá a garantia, este poder que só quem tem é Ele sobre nós, não é? Então, é a palavra do Senhor para nós nessa noite, é que nós não devemos ficar preocupados com isto. Ele vai aparecer, ele vai surgir, mas você não vai estar mais aqui, porque o Senhor tem vindo buscar a sua noiva. Agora, meus amados, outro ponto para nós adiantarmos aqui, é que também nesse período que ele aparecer, as pessoas vão ser enganadas por seus sinais, prodígios de mentira, e haverá um espírito do erro. Ué, pastor, como é isso? Não é? Muitos ouvirão falar superficialmente do evangelho, ou seja, quando a igreja subir, o Espírito Santo vai com ela.
A Bíblia Sagrada vai estar aí na mão do povo. As pessoas vão ler a Bíblia, mas não vão sentir como nós sentimos hoje. Quando a gente prega aqui, e você diz, Deus falou comigo, sabe o que é isso? É a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida, na sua vida. Assim como Ele fala para mim, Ele fala para você que está ali atrás, no meio, em qualquer lugar aqui. É a ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito que consola, é o Espírito que convence o homem, o pecador, do pecado, da justiça, do juízo, que traz para a salvação. É o Espírito Santo. Mas quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai com ela. Então, nesse tempo, irmãos, vai haver tanta gente aí batendo na porta, querendo a salvação, mas não vai encontrar da mesma forma como nós encontramos, porque será um tempo difícil ainda mais do que esse. Jesus disse que esse aqui é o princípio das dores, o princípio. Imagina como será o dia da grande tribulação. Pessoas queriam uma palavra. Essa semana a gente começou assim, já a fazer visitas, pessoas angustiadas, pessoas preocupadas, a gente visita, leva uma palavra, quando sai de lá as pessoas estão com paz. Por quê? Porque o Espírito Santo está conosco, está dentro de nós. Mas quando o Espírito Santo for tirado, não acabou. E o texto nos diz que haverá um espírito do erro que vai dominar as pessoas para acreditarem mais na mentira do que na verdade. Veja agora o versículo 11 e 12. Olha só, de 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, 11 e 12. Olha o que diz. O que a palavra de Deus fala para nós nessa noite, meus amados, é muito forte. É importante que cada um possa tê-la no coração, arraigada, guardada, para não se esquecer da promessa do Senhor na sua vida. Ele diz assim, olha, por essa razão, veja se a mesma versão sua combina com essa minha, senão o sentido vai ser o mesmo. Ele diz, por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na... Quem está acompanhando aí? Que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Oh, meus amados, veja que coisa terrível. Porque ainda assim, como se não bastasse a tribulação, ainda virá um espírito do engano, do erro. As pessoas vão começar a acreditar em tudo que é o anticristo, este homem iníquo, este homem do pecado, vai dizer, elas vão acreditar, e elas ficarão ainda mais distantes de Deus, mais perversa, e virá grande tribulação sobre a terra. Então vejam como esse homem, ele vai conseguir persuadir, enganar, iludir, né? Esse homem vai aparecer para dominar o mundo, governar o mundo, como há já estudos aí, há pessoas que estudam o poder do anticristo nesta terra de governar o mundo politicamente e também religiosamente. Ele vai querer unir as religiões, fazer com que o ecumenismo venha a crescer. Ele vai dizer, olha, essa coisa de Jesus, isso foi coisa que ficou ultrapassado, que não existe mais. Vamos agora nos unir, vamos fazer o bem, vamos tratar com paz nesse mundo. E ele vai conseguir. Mas deixa que ele é o homem perverso que nós vemos aqui. O anticristo, o espírito do erro, vai tomar conta das pessoas. E ainda assim, um texto escatológico de Apocalipse vai dizer que ele governará durante esse período da grande tribulação, que é como nós entendemos, um período de tempo de 7 anos, e ele vai dominar o mundo político e religioso. Vai estabelecer uma só moeda, por exemplo, para transação internacional.
Ele vai ter o controle das pessoas, como nós temos hoje o nosso CPF. Nós seremos rastreados. Hoje nós já somos rastreados. Hoje cada um de nós que temos um equipamentozinho como esse, somos rastreados. Então ele tem todo um controle do poder político, social e religioso. Ninguém vai se esconder. É como lá em Apocalipse, quando diz que quem tiver a marca da besta, que é o próprio anticristo, não vai poder comercializar, ou vai poder comercializar. Quem tiver essa marca na sua testa ou na sua mão, era o entendimento daquela época, mas hoje não. Hoje nós podemos ver chips que são implantados na pele para rastreamento, ou por que não dizer um código que será acessível à leitura de detectores. Isso será fácil. Hoje o mundo está controlado pelo sistema. Isso é tanta coisa aí que está por trás que a gente não imagina. Então ele fará guerra àqueles que ficaram, principalmente ao povo de Israel, que é chamado povo de Deus, porque não creram no Messias enviado, que é Jesus Cristo. Vão ficar para experimentar essa guerra que ele levantará, que é o Armagedon, contra Israel e todos aqueles que professam o nome de Jesus. Porque muitos vão ficar aqui dizendo: minha mãe me falou, meu pai me falou, meus irmãos me falaram, eu ouvi tantas pregações, mas não acreditei. Vão ficar aqui sabendo da verdade. Imagine, irmãos, como é que essas pessoas vão ficar tendo conhecimento da verdade, mas o Espírito Santo não estará mais aqui. Pastor, mas ainda tem salvação para elas? Sim, assim eu creio. Como que? Perseverando, não negando a fé. Mas imagine um tipo de perseguição hoje que nós temos, uma perseguição ideológica, uma perseguição que se bloqueia a ação de algumas pessoas, de comercializar, de se comunicar. Imagine uma pessoa ficar isolada, detida num canto sem poder fazer nada, detida pelo poder do sistema. E não é preciso botar uma arma na cabeça como no passado, como nós vimos na história. Hoje é um outro tipo de perseguição que já estamos vivendo, e que aqueles que não negarem o nome do Senhor, aqueles que disserem assim: não, eu não vou fazer aliança com o anticristo, eu não vou aceitar isso para a minha vida, porque até Israel vai fazer um acordo com ele. Até o povo de Israel, que não adora a outro Deus, vai fazer ele um objeto de adoração. É isso que Paulo diz aqui nesse capítulo. Ele vai se assentar lá no trono, em Israel, no templo que será reconstruído, e vai se achar como poder maior da humanidade. Mas, irmãos, o tempo dele está contado. O tempo dele é um pouco de tempo, até que o Senhor venha com o seu poder e glória e destruirá a todos aqueles que são inimigos dele, inimigos do seu povo. Por isso, meu amado, eu quero encerrar nessa noite dizendo: não tenha medo do que possa vir pela frente. O que o crente, um cristão, sabe é que a salvação dele está cada dia mais perto. Não vai ficando mais longe, não, vai ficando mais perto. Pode ser hoje, eu sempre digo isso aqui. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10, a 100, a 1000 anos. O que é mais importante é estarmos aqui, como Paulo termina dizendo aqui. Ele diz, no versículo 15 em diante, ele diz: portanto, meus irmãos, volte aí para a sua Bíblia, para a gente fechar com isso aqui. Portanto, meus irmãos, permaneçam o quê? Firmes, e apeguem-se às tradições que vocês foram ensinados. O que é que você tem sido ensinado aqui na igreja Beth Shalom? A palavra de Deus. Apegue-se a ela, não abra mão dela, não negocie seus valores, os valores da palavra. Estão relativizando aí, não é bem assim, mas você diz não, eu creio que o meu Redentor, ele vive e por fim se levantará sobre a terra. Então ele termina dizendo assim:
aquilo que vocês aprenderam por viva voz, aquilo que a gente está falando aqui, ou por cartas, como a gente está estudando aqui. Verso 16, ele diz que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos chamou e nos deu eterna consolação. Olha que coisa linda aqui. Irmãos, nós temos consolação todo dia, irmãos. E muito mais que isso, ele fala aqui, eterna. Você sabia disso? As aflições do mundo a gente tem. Jesus disse, no mundo tereis o quê? Mas tenha ânimo. Então nós vamos continuar tendo aqui. Enquanto estiver aqui, acaba-se uma luta, começa outra. Tem um problema, termina, começa outro. Mas a gente tem consolação no Espírito Santo de Deus. Quem tem consolação de Deus aqui diz amém. Então ele prometeu e ele está cumprindo, porque ele é fiel. E aí ele termina dizendo aqui, e boa esperança. Olha aí, verso 16, vê se tem outra versão diferente aí, que ele fala. Ele diz aqui, boa esperança. Veja o que aqui diz, outra versão aí. Ele diz assim, e boa esperança pela graça. Oh, quem tem a graça de Jesus aqui, diga amém. E fica de pé em nome de Jesus. Ele diz agora o verso 17, deem ânimo ao coração de vocês, e os fortaleçam para fazerem sempre o quê? O bem, tanto em atos como em palavras. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amados? Agora vamos orar agradecendo a Deus, mas eu queria antes que nós cantássemos um refrão, uma parte para nós orarmos, para nós sairmos daqui nessa palavra que é palavra de Deus para a nossa vida, palavra de edificação, irmãos. Não se importe, ainda que estoure uma guerra, ainda que amanhã digam assim, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? Você não está no mundo, você está em Cristo, nosso Deus, o nosso Senhor. Se alguém trouxe a sua contribuição, nós estamos sem o gasofilácio, que foi arrebentado, aí você traz sua oferta, tem aqui um reservatório, para que você possa depositar. E nós vamos orar, mas antes vamos cantar uma canção, para a gente encerrar com essa palavra, para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa perseverança. Você crê nisso? Amém? Então não tenha medo, eu não temerei, ainda que a terra se mude, os montes se transportem para os meios dos mares. Ele diz, né, o Senhor, o salmista diz lá, por isso nós cremos que o nosso Deus é maior que a guerra, é maior que a ameaça, é maior que o inimigo. Ele é o Deus que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus no céu e na terra. Vamos louvar o seu nome. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Acalma teu coração nessa noite, Senhor. Quem é ele que teve o poder de fazer Israel Ele é o mesmo ontem, hoje, caminhar por eternamente. entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai
poder de fazer Israel. Só Ele, meus amados. Caminhar por entre as águas do Mar Vermelho. Fez caminho no meio do mar. Olha que coisa maravilhosa. Para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Você pode. Quando estiver frente ao mar e não der atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai. O hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vou te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Você que crê que vai cantar esse hino, celebra Ele. Ele é Rei, Ele é Senhor dos Senhores. Ele é Deus sobre toda a terra. Então, meu irmão, minha irmã, vai dormir tranquilo. Vai dormir em paz.